Opa, e aí, beleza? No vídeo passado a gente fez um pivot em SQL e eu comentei lá que o pivot é uma função legal e tal, dá para fazer relatórios analíticos usando ela, mas ela tem um ponto fraco que é a questão lá dos valores que você tem que passar no pivot para criar as colunas do seu relatório, né? Se na tabela de origem do seu pivot é adicionado mais uma informação nova, você tem que ir lá no seu for do pivot e preencher o valor que está faltando, né? Pra gente relembrar aqui, esse foi o código que a gente fez no vídeo, tá? Que é essa parte aqui, né? A gente tem a nossa drive table aqui, que tem o order status, total price e order date. E a gente fez o pivot usando o order status como exemplo, né? E lá no order status, a gente tem aqui o P, o F e o O. O que aconteceria se por algum motivo a equipe de aplicações decide fazer alguma alteração no nosso sistema e adicionar mais um dado aqui no nosso order status, mais um status, né? Um status, por exemplo, sei lá, o status A, né? Que a gente vai considerar aqui como aberto, por exemplo. O que aconteceria se eu tivesse esse relatório fixo em algum tipo de automação que entrega esse relatório para alguém, ou se eu tivesse esse relatório em algum modelo de machine learning, eu teria que ir lá e adicionar esse valor novo, né? Adicionar a letra A aqui não ficaria dinâmico, né? Não ficaria da melhor forma, porque sempre que for adicionado um novo status, é necessário dar manutenção. E onde isso se aplica com mais frequência? Tem muita gente que usa pivot em campo de mês-ano, né? Então eu tenho ali o mês e o ano, né? Por exemplo, 08 de 2020 ou agosto de 2020. Eu tenho ali o mês e o ano. E aí toda vez que vira o mês, para dar certo, eu tenho que vir aqui no for do meu pivot e adicionar aquele mês específico para compor aqui o meu relatório em SQL. É claro que existem várias formas de automatizar isso, né? Por exemplo, se você pegar ali o iReport do Jasper, ele consegue inferir ali pela sua query e adicionando as colunas conforme os dados que estão ali dentro daquela coluna específica. Mas aqui a ideia desse vídeo é tratar isso no DBT. Como que eu trataria essa questão no DBT? Né? Como que eu automatizaria isso? Não importa quais valores eu tenho no meu order status, eu conseguiria adicionar esses valores de forma dinâmica sem que eu precisasse ir lá na mão e adicionar o meu status aqui dentro. Né? Então, se a gente for aqui pro Snowflake, lembrando, a gente tem aqui no order status o P, o O e o F, que são os valores que compõem aqui o nosso dataset, certo? Eu adaptei um pouco a query, tá? Para que ela traga o valor A. Né? Então eu adicionei aqui esse A no order status com o valor de 99,99 centavos para essa data aqui no order date e fiz um union com o dataset que a gente já estava usando, né? Aí eu filtrei aqui esses 10 dias para ficar mais fácil da gente enxergar. Então, se eu pego aqui só a nossa drive table e executo ela, eu vou ter aqui, né, o order status A aqui em primeiro lugar, e eu tenho os outros order status por aí e tal, e eu tenho aqui o meu total price e tudo mais. Beleza. Se eu adiciono esse A aqui na minha lista, eu tenho aqui então 4 order status no total. Mas se eu não passo aqui para minha condição do pivot, aqui para o meu for, ele não traz a informação automaticamente, né? Então, da forma que está aqui, se eu executar o select, ele vai trazer isso aqui para mim. Ele não vai trazer aquela informação que eu adicionei, porque eu não passei aqui para o meu critério de seleção do pivot. Então, o que eu teria que fazer? Eu teria que adaptar a query para que ela ficasse dessa forma. Então, se eu pegar aqui e rodar essa query, ela vai trazer aqui os meus valores pivoteados, né? E eu tenho aqui no meio o valor em aberto, né? Que foi esse novo order status A que eu adicionei aqui no nosso dataset
fazendo esse union aqui. O que a gente vai fazer aqui é usar o DBT para que o próprio DBT consiga descobrir sozinho os valores que estão dentro da coluna que a gente escolheu para fazer o pivot e que ele consiga fazer isso automaticamente e adicionar esses dados automaticamente. É mais ou menos isso que a gente quer fazer. Então, aqui no DBT, para a gente poder pegar isso de forma automática, a gente vai fazer algumas adaptações aqui no nosso código, né? Então, eu vou pegar aqui o SQL. Essa é a primeira vez que a gente vai usar aqui o Jinja para poder automatizar algumas coisas aqui no DBT. A gente não precisa necessariamente criar uma macro para esse código. Se você quiser, você pode, mas eu não vou fazer isso aqui. A gente vai começar a explorar aqui algumas funcionalidades do Jinja e do DBT para a gente poder pegar essas coisas de forma dinâmica. Beleza? Então eu tenho aqui a query, que é a query que eu coloquei, que é a query que a gente viu lá, né? E a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é alterar aqui a fonte do dado, né? Que aqui eu estou passando o caminho direto aqui do SQL, mas aqui dentro do DBT eu já criei a minha fonte de dados, beleza? Tá aqui como sample. Então, o que eu vou fazer aqui é substituir essa fonte de dados para esse pedaço de código aqui, ó. Beleza. Eu já declarei nosso source, né, a nossa fonte de dados. Eu já coloquei aqui o order by, tá, já tá aqui com select, beleza. Agora o que a gente quer alterar aqui é justamente o que está aqui dentro, ó. A gente quer pegar aqui de forma dinâmica o que é trazido aqui para dentro do order status, né? Então, beleza. Primeira coisa que a gente vai fazer é descobrir quais são os valores únicos que tem aqui dentro do order status. Para isso a gente vai passar uma consulta SQL aqui antes de tudo isso para a gente poder identificar esses valores, né? Então, para que a gente possa começar aqui no DBT Cloud, se você fizer underline e começar a digitar, ele te sugere aqui o que você quer fazer. Então, o que eu quero aqui é um set block, né? Que é um bloco de variável, praticamente, e eu quero declarar uma query. Difícil falar isso, porque na faculdade eu tinha um professor que falava query, e toda vez que eu vou falar eu falo query, mas eu sei que é query, mas tá bom. Tá, aí eu vou passar aqui uma consulta, já pronta pra gente acelerar aqui, que é o distinct do order status, e eu tô fazendo um union aqui com um A, para que a gente possa trazer esse valor A de forma adicional, né? Aí, beleza, eu tenho a minha query aqui e agora eu quero saber o resultado dessa query, né? Então, eu vou declarar uma variável aqui, que é o resultado, results, e aí eu vou escrever esse run query e colocar aqui a minha variável aqui dentro, beleza? E aí eu vou setar uma outra variável, vals, que vai me trazer aqui esse results. Para que a gente possa trazer aqui os valores que tem dentro do results, você pode pesquisar no Google aí, tem um negócio meio que pronto aqui do DBT, que é só você colocar aqui um ponto columns 0.values. Values. Eu já expliquei isso em outro vídeo, tá? Você pode clicar no card aqui em cima. Mas basicamente o que o DBT faz aqui é utilizar um dos recursos que estão dentro do DBT, que é o Agat, tá? Quando você puxa esse results aqui, quando você roda uma query, o resultado disso é uma table da classe Agat, né? Então ele vai te retornar uma tabela ali que tem alguns atributos. Por isso que eu estou colocando aqui results.columns e estou pegando aqui a primeira coluna e os valores dessa coluna, né? Para que a gente possa utilizá-los posteriormente. Se eu não me engano, o resultado disso aqui já é uma tupla. Então a gente não precisaria fazer mais nada, uma vez que aqui, ó, quando eu passo aqui é um parêntese, né? Então se eu substituir isso aqui tudo por uma tupla, eu não preciso iterar sobre os valores da lista para poder deixar no formato certinho, né? Então vamos só verificar aqui.
se eu der um compile aqui nessa query, o que vai acontecer? Has no attribute table. Ah, tá. Então, isso aqui que aconteceu é um erro que acontece sempre que a gente esquece. Eu poderia dizer que foi de propósito, né? Mas eu esqueci mesmo. Sempre que a gente esquece aqui de declarar um if execute, certo? Sempre que você utilizar o run query e você quiser utilizar os resultados dessa query, né? Você precisa utilizar essa declaração aqui, ó, de if execute para que você possa acessar os resultados da sua query. Então, vou dar um compile novamente. Beleza. Como eu disse, o que ele retornou pra gente aqui já é uma tupla, né? Então eu não preciso aqui me preocupar com o formato. A única questão é que ele traz na ordem em que veio na nossa consulta, né? No nosso distint. Então, para que a gente possa melhorar isso aqui, eu vou utilizar um filtro do Jinja, que é o sort, tá? Para que a gente possa retornar esses valores de forma ordenada, para que a gente possa prever ali os valores que virão desse dataset. Não vamos conseguir escapar da questão da lista, tá? Quando eu uso sort, ele já converte para lista. De qualquer forma, a gente vai ter que iterar sobre essa lista aqui. Se a gente deixar sem o sort, a gente pode utilizar esses valores da forma que eles vieram, tá? Mas como eu quero ordenar para poder renomear as colunas, então eu vou ter que deixar como lista mesmo. Beleza? Se você não quiser renomear as colunas, você pode deixar sem o sort e não precisa fazer uma parte mais embaixo, que é onde eu vou iterar as colunas, fazer um for dentro dessa lista aqui, que eu vou te falar daqui a pouco, a hora que for. E você pode desconsiderar essa parte se você não quiser renomear as colunas, tá? Beleza, fiz isso. Agora eu vou colocar aqui no meu código o que eu quero aqui para trazer os valores dessa forma. Então eu vou desconsiderar esses valores aqui, tá? E aí eu vou escrever aqui um for e involves, beleza? Já vou colocar aqui esse tracinho aqui para que eu apague a quebra de linha. Já falei sobre isso em outros vídeos. Vou trazer o meu valor aqui como string, né? Eu vou expandir o valor de i aqui como string, porque eu tenho que passar ele como string. E o que mais que eu faço? Vamos rodar aqui para ver o que vai retornar isso pra gente, né? Beleza. Ele trouxe os valores aqui, mas eu não coloquei a vírgula, né? Eu vou colocar a vírgula aqui. E saiba que, como eu já mostrei em outros vídeos, o DBT ele vai adicionar a vírgula a cada iteração aqui. Só que eu não posso deixar a vírgula em todos os valores, né? Porque o último valor ele não tem vírgula no final. Então, o DBT ele tem ele utiliza algumas features do Jinja, ele usa uma parada que são atributos do loop, né? E dentro desses atributos do loop, eu tenho ali o negócio um atributo que eu posso acessar, que é o loop.first, que eu consigo saber se é a primeira iteração do loop, e eu também tenho um loop.last, que é para saber se é a última iteração do loop. Então eu vou utilizar esse cara justamente para eu ignorar a vírgula no último valor. E uma forma muito simples de fazer isso, se você abre um novo arquivo aqui, ó, ele traz esse exemplo de código aqui, que se você compilar, é até interessante de ler o que está escrito aqui para compilar, para você pegar um pouco mais de intimidade com o DBT, né? Se você compilar esse valor aqui, ele vai dar um union em vários selects aqui, né? Mas no último aqui, ele não escreve esse union all. Por quê? Porque ele tem essa regra aqui, ó, if not loop last, ele coloca o union all. O que quer dizer que se for o último loop da lista, ele vai ignorar e não vai colocar esse union all. Então eu posso copiar aqui esse código, esse trecho de código do jeitinho que ele tá, e colocar ele bem aqui, ó. Se não for o último loop, deixa eu copiar um end if aqui também, pra facilitar, que a preguiça reina, né?
Se não for o último loop, eu coloco uma vírgula, beleza? E agora vamos ver aqui o que isso vai trazer pra gente, né? Eu vou colocar aqui também um tracinho aqui para não ficar aparecendo aqui um monte de quebra de linha. E vamos lá. E foi isso que o DBT compilou pra gente, né? Que é o que a gente queria. Então, como eu disse lá, se você não quer ordenar as colunas para poder renomear elas aqui embaixo, você não precisa fazer essa parte aqui, ó, e nem o sort lá em cima dos valores, porque o resultado do vols ele já é uma tupla. Então você pode substituir essa parte toda aqui, ó, inclusive o parêntese. Só colocar a variável vols aqui que ela já vai trazer os valores que você precisa, né? Então é isso. E aí pra gente testar se isso aqui funcionou, se isso aqui tá funcionando, vamos apagar aqui uma parte do código, que é onde a gente está trazendo aqui, a gente está imprimindo esse vols aqui, né? E a gente pode dar um compile primeiro, né, para ver qual que é o código que está saindo aqui, beleza? E aqui a gente pode dar um preview para ver se ele está executando certinho lá no Snowflake. É isso. Ele executou certinho, trouxe aqui o 99 em aberto e os outros valores aqui do order status. E era isso. A intenção do vídeo era mostrar alguns recursos aqui do Jinja e do DBT para que a gente consiga já começar a caminhar para criar macros, tá? São recursos bem legais, dá para você fazer isso em outras ferramentas, é claro, mas o DBT é uma ferramenta bem legal para transformação de dados. Se você estiver adotando na sua empresa, fica tranquilo que a ferramenta já é bastante madura, tem muitas empresas adotando já. Se você está interessado em aprender mais sobre DBT, arquitetura de dados, modelagem de dados, Click, SQL e algumas outras coisas, se inscreve aí no canal, que o plano é postar um vídeo por semana e espero que eu consiga ajudá-los em alguma coisa. É isso, abraço! Opa, e aí, beleza? Sempre é esquisito, nunca sei onde deixar minhas mãos. Vamos lá. Opa, e aí, beleza? Opa, e aí, beleza? No vídeo passado, a gente vai passar uma query antes. Para isso a gente vai passar uma consulta SQL aqui.